Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Yasmin Mayon, que eu sou guia e professora de desenho humano, e hoje eu vou trazer um vídeo muito legal, que é a análise de uma pessoa famosa, de uma celebridade. Isso é algo que eu adoro fazer em sala de aula, é a primeira vez que eu tô fazendo aqui no canal, então eu tô super animada. E inclusive a pessoa que eu escolhi para falar hoje foi uma sugestão de vocês. No meu último vídeo sobre a cruz de encarnação, eu trouxe a análise da cruz de encarnação do Gandhi e eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse uma análise um pouquinho mais completa, um pouquinho mais com essa visão geral de alguma outra celebridade. Vieram várias indicações maravilhosas, mas eu decidi começar aqui pelo Nikola Tesla, que foi de fato o desenho que eu senti que mais se abriu para essa leitura, que mais fez sentido começar, e foi muito legal tanto saber mais sobre esse homem maravilhoso, quando ver o desenho dele em ação e entender porque muitas coisas aconteceram. E caso você não saiba quem foi esse homem, então Tesla foi um grande cientista, um engenheiro e um mecânico e inventor que era do antigo Império Austríaco, hoje conhecido como a Croácia. Ele nasceu lá. Os seus inventos contribuíram para o avanço da tecnologia e seus estudos revolucionaram áreas como a da ciência, da computação, da física teórica e nuclear. Atualmente ele é considerado um dos maiores gênios da humanidade e um dos mais importantes visionários desse tempo, ao lado de Albert Einstein e Isaac Newton. E talvez você nunca tenha ouvido falar de Nikola Tesla, mas pode ter certeza que a sua vida é muito, muito, muito melhor por causa desse homem. Seria bem difícil colocar em palavras e num vídeo rápido, como é a proposta desse daqui, tudo que esse cara fez, tudo que ele foi, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a vida dele para entender melhor o contexto e também entender como a gente pode reconhecer algumas coisas no desenho humano dele. Então, Tesla foi um dos maiores inventores do tempo dele, como a gente falou. Muito do reconhecimento que ele teve veio tardiamente, tanto na vida quanto principalmente a partir da morte, né? Depois que ele morreu, que a gente entendeu a grandiosidade dessa pessoa. Ele trabalhou incessantemente, ele trabalhava muito, inclusive até coloquei aqui que ele mesmo disse que ele dormia só 2 horas por noite, ele estava sempre inventando. Tem até uma frase dele que fala que quando você está criando uma coisa nova, quando você está inventando alguma coisa, você esquece até de comer, até de dormir. Então ele tinha muito essa energia, essa motivação dentro dele. E de fato a gente consegue ver isso no trabalho dele, né? O Tesla ele tem mais de 700 patentes, ele teve grandes contribuições em áreas diferentes da ciência. E aí, dessas maiores invenções que mudaram muito a nossa vida até hoje, se destacam a lâmpada fluorescente, a transmissão via rádio, o controle remoto, o motor de indução, corrente alternada, que inclusive foi a guerra das correntes que ele teve com Edison, não sei se vocês sabem disso, mas eles brigaram e no fim Tesla que venceu essa guerra, sistema de ignição e bobina de Tesla, então não foi pouca coisa. Só que quando a gente olha a história da vida dele, Tesla, na verdade, teve uma vida bem conturbada e até um pouco caótica, tá? Então ele teve vários problemas de saúde, imagino que também dormir 2 horas por noite não ajudava muito, mas ele teve vários problemas de saúde. No começo da faculdade, por exemplo, apesar de ser muito inteligente, ter começado bem, tirando boas notas, ele acabou sendo expulso da faculdade porque ele bebia, ele apostava, ele, né, teve bastante confusão nesse sentido. Quando você vê a trajetória dele também, ele iniciou vários projetos, várias empresas. De algumas, por exemplo, ele inventou algumas coisas e acabou sendo demitido pelos próprios investidores. A questão do dinheiro também era uma coisa que realmente pegava na vida dele, porque ele ganhava muito dinheiro, mas ele também perdia do mesmo jeito que vinha fácil, ia fácil. Então ele foi de, tipo assim, receber muito investimento e falir várias vezes durante a vida. E ele morreu aos 86 anos sozinho. Inclusive, ele passou grande parte da vida dele morando em hotéis sozinho, ele não tinha um relacionamento muito fácil com as pessoas e ele morreu falido, sozinho, doente, enfim. Dizem que ele tinha um temperamento muito singular, que até inclusive às vezes era difícil de conviver com ele, que ele era crítico, que ele falava do que as pessoas estavam vestindo, quantas pessoas pesavam, comentava a aparência dos outros, mas que era uma pessoa extremamente brilhante. E, inclusive, as invenções dele e esse interesse que ele tinha não era só na área científica, ele também tinha muito interesse, por exemplo, em artes, ele era um poeta, ele entendia de música, ele entendia de livros, ele entendia de vinho, ele era uma pessoa muito complexa, inclusive ele falava várias línguas, pelo que eu pesquisei na internet ele falava 8 línguas, então assim, conseguem imaginar o tamanho de um homem desse. E esse aqui é o desenho humano dele. Quero só fazer uma observação que na internet a gente encontra horários de nascimento diferentes.
Mas pela pesquisa que eu conduzi, pelo que eu senti também, pelo que eu estudei do desenho, eu acredito que esse seja o verdadeiro horário de nascimento dele. Então, essa aqui é a carinha dentro do sistema do desenho humano dele. Tem várias coisas que a gente poderia falar aqui, e eu vou trazer o que eu sinto que é mais importante para a gente compreender. Mas a primeira coisa que a gente vê é que esse homem foi um gerador manifestante. Quando a gente estuda os tipos de energia, é claro, gente, que o tipo de energia, ele diz muito sobre o como você veio funcionar aqui no mundo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal para cada um dos tipos. Se você ainda não viu o seu, eu recomendo muito que você veja. Mas, quando a gente estuda os tipos de energia, a gente entende que o nosso tipo de energia está muito relacionado ao como a gente veio funcionar aqui no mundo. Então, é como se fosse o veículo da sua alma, como você veio funcionar, como você se cuida, como você coloca o combustível correto dentro do seu próprio veículo para que você de fato cumpra a sua missão aqui. Então a gente acessa uma série de informações muito importantes para a gente se alinhar energeticamente quando a gente fala do nosso tipo áurico, mas para muito além disso, uma coisa que eu percebo tanto em observação quanto em estudos, é que na natureza a forma sempre vai revelar a função. Se você parar, por exemplo, para pensar nos seus dedos, a nossa mão é assim, né, com esses dedinhos, justamente porque a gente pega as coisas. O nosso ouvido, ele tem esse formato porque ele recebe o som. O seu olho, ele é todo projetado para que você enxergue. Então, na natureza, se você olhar para tudo que existe, a forma sempre vai revelar a função das coisas. Então, quando a gente já começa a perceber sobre o tipo de energia, sobre o como essa pessoa veio funcionar, a gente já ganha pistas muito valiosas também de qual é essa missão global, do que essa pessoa veio cumprir aqui. E aí, o Tesla, ele era um gerador manifestante. E eu sempre falo nas minhas análises de geradores manifestantes que os geradores manifestantes são o verdadeiro símbolo do potencial humano. Isso acontece porque geradores manifestantes, eles têm uma habilidade que, quando combinadas, quando harmonizadas, são muito potentes, que é eles geram energia, então eles têm a capacidade de gerar energia dentro do próprio corpo e de sustentar essa energia, então eles conseguem continuar rodando mesmo quando outras pessoas estão cansadas. Se esse gerador manifestante saber a hora certa de começar as coisas, saber responder para a vida, saber com o que se envolver, ele tem mais energia, inclusive, do que a grande maioria das pessoas. Ele consegue ir muito além, então ele sustenta o que ele está fazendo. E além disso, ele tem a habilidade de manifestar as coisas com mais independência, com mais autonomia. Então são pessoas que não dependem muito dos outros para fazer as coisas acontecerem, sabe? Tende a ser uma pessoa mais independente mesmo, mais autônoma, que não é tão bom em, por exemplo, seguir regra, porque ele veio aqui para criar a regra, para quebrar a regra, para fazer as coisas acontecerem do jeito dele. Então, quando a gente vê um gerador manifestante, a gente já sabe que se essa pessoa está vivendo no potencial máximo dela, ela veio muito aqui para mostrar pra gente do que a gente é capaz. São as pessoas que conseguem, por exemplo, ter um sonho, ter uma ideia, ter um desejo que pulsa muito verdadeiramente dentro delas, e isso é importante, porque se essa pessoa não sabe reconhecer o sim ou não sacral dela, não importa, ela não vai ter esse ímpeto que ela deveria de agir na direção correta. E aí, mesmo que ela tenha muita energia, se ela fica dissipando essa energia com o que não importa, ela não vai ter toda a força que ela poderia para mostrar esse potencial todo. Mas, por outro lado, se essa pessoa sabe utilizar essa energia, se ela sabe canalizar isso, se ela faz isso de uma maneira que muitas vezes é intuitiva, claro, mas de uma maneira que é consciente, ela sim consegue abrir caminhos. O gerador manifestante, ele veio para criar algo novo, ele veio para explorar coisas que ainda não foram exploradas, ele realmente veio para ter saltos no desconhecido e levar a gente para um outro patamar. Então, não são pessoas que fazem as coisas de uma maneira usual, eles fazem as coisas do jeito deles, normalmente eles são muito rápidos, eles são muito impetuosos e, de fato, eles criam um novo. Eles nos mostram o que o mundo é capaz, o que o mundo é possível. E é curioso porque, além dele ter sido um descobridor que fez tanto pela humanidade, ele ainda era também uma pessoa bem excêntrica. Todo mundo fala que ele era muito excêntrico. E, de fato, um gerador manifestante que está vivendo esse potencial máximo, às vezes as pessoas não conseguem entender muito bem para onde essa pessoa está indo, mas é importante que ela vá, porque ela abre caminho para que todo mundo vá atrás.
E como que a gente reconhece um gerador manifestante no mapa? Então, o primeiro ponto é que sempre vai ter esse centro aqui definido, que é justamente o centro sacral, que é o que gera essa energia que é consistente e sustentável. E o segundo ponto é que sempre vai ter uma garganta motorizada. Uma garganta motorizada é um centro da garganta, que é esse que eu estou mostrando para vocês, conectado a um dos 4 centros de energia do corpo humano, direta ou indiretamente. No caso de Tesla, era conectado ao plexo solar, que é esse centro que está aqui, que é realmente um centro também motor de energia. E aí, se a gente for olhar, quando a gente fala dos centros motores de energia, os centros motores de energia são esses centros mesmo que fazem a gente agir, a gente se mover, a gente se colocar na vida. Existem 4 motores de energia diferentes dentro do corpo humano e cada um age à sua própria maneira. Cada um é como se tivesse assim, a sua especialidade. E quando a gente olha o desenho dele, ele tem simplesmente todos esses centros definidos. Então, ele tem o centro sacral, que gera energia sustentável, mas respondendo à vida. Ele tem o centro raiz, que é esse aqui embaixo, que pressiona a gente para agir, que libera adrenalina, que libera mesmo o estresse no corpo para que a gente inicie as coisas, para que a gente comece as coisas no mundo. Não é um centro que funciona o tempo todo ligado, né? Ele tem movimentos de on e off, mas é uma grande força da natureza. Ele tem o centro do plexo solar definido, que é um centro que fala das nossas emoções e dos nossos desejos. E aí, essa energia que é gerada aqui no plexo solar é justamente essa energia para agir a partir dos seus desejos, das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, e a gente vê isso na história dele também, né? Quando ele estava apaixonado, quando ele estava empolgado, ele estava muito empolgado e ele fazia isso acontecer. Então, de fato, é essa motivação que vem aqui do plexo solar. E aqui ele tem também o centro do coração definido, que é um centro bem importante dentro do desenho humano, porque esse é o centro da força de vontade, da automotivação. Esse centro, inclusive, consegue fazer as pessoas continuarem rodando, mesmo que às vezes elas, assim, precisem descansar. E talvez seja por isso, por essa configuração desses 4 centros definidos, incluindo o coração, que é uma pessoa que conseguia, por exemplo, dormir só 2 horas por noite e tirar um cochilo, às vezes, ao longo do dia, em prol de conquistar as coisas. Esse centro pequenininho aqui também, que é o do coração, ele é muito importante, porque ele consegue materializar as coisas, ele consegue criar ideias. E quando a gente falar um pouquinho mais dos canais de energia, vocês vão ver como esses centros se traduzem mesmo na história dele, em tudo que ele fez. Gente, agora falando um pouquinho sobre as linhas de perfil dele. Então, o perfil, a gente chega no perfil sempre a partir da posição do Sol, tanto no momento do nosso nascimento, quanto os 3 meses antes, que são as nossas ativações inconscientes. Quando a gente fala de Sol, a gente está sempre falando da nossa identidade, da nossa essência, de quem a gente veio ser. E quando a gente integra o nosso Sol, quando a gente vive a nossa verdade, a gente brilha no mundo. Então, o Sol fala também do seu carisma, do seu poder pessoal. O Sol no desenho humano, ele serve para 2 informações, tanto para as linhas de perfil, quanto para a cruz de encarnação. Essas 2 informações principais, né? E aqui eu tô falando especificamente das linhas de perfil. O perfil, ele fala muito de energias arquetípicas que a gente tem ativadas naturalmente na nossa personalidade, que mostram muito desse papel que a gente veio desempenhar no mundo. Se você olhar aqui, o Sol consciente dele estava transitando na porta 53 e na linha 3. Tá vendo que tem um ponto aqui? Quando a gente fala de perfil, o que importa é o que tá depois do ponto. Então, do lado consciente, ele tinha o 3 e do lado inconsciente, ele tinha o 5. Então, o perfil dele era o 3-5. É muito curioso, porque sempre que eu estou estudando mapa de inventores, cientistas, não é raro a gente ver a linha 3. E a linha 3 ela é uma linha que fala de pessoas que vieram aqui para aprender na vida, vivendo, na prática. E muitas vezes é um processo que, vendo de fora, parece meio caótico. Porque essa pessoa, ela descobre o que funciona muito a partir do que não funciona. Então, ela vai testando várias coisas até ela encontrar a verdade. Pense que são as pessoas que vieram aqui no mundo para aprender vivendo, experimentando, colocando as coisas em práticas. E, de fato, quando a gente olha tanto a vida pessoal quanto a vida profissional, cara, ele experimentou muito, né? E muitas vezes, olhando de fora, parecia que ele estava errando, parecia que ele estava tendo fracassos, mas isso cada vez mais aproximava ele da grande magia da linha 3, que é viver, aprender e encontrar soluções, encontrar o que funciona. Então, são pessoas que realmente aprendem na prática. E aí, já a linha 5, que tá no lado inconsciente dele, então talvez até seja como as pessoas percebiam ele, tá? A linha 5, ela é uma linha muito incrível, de diversas maneiras, é uma linha complexa, tá? Eu poderia ficar 40 minutos só falando da linha 5, mas
A linha 5, de maneira geral, ela é muito focada em encontrar soluções, inclusive soluções que ajudem as pessoas. Então, são pessoas muito projetadas para pensarem fora da caixa, para encontrarem soluções e muitas vezes elas até se sentem um pouco responsáveis em resolver o problema dos outros. É uma linha de projeção kármica, então normalmente a gente olha para uma pessoa de linha 5 e a gente espera alguma coisa dela, a gente cria um monte de expectativa. E é curioso ver isso na prática, porque quando essa pessoa atende às nossas expectativas, a gente ama e idolatra ela. Quando essa pessoa não atende às nossas expectativas, porque ninguém de linha 5 está aqui para atender a expectativa dos outros, eles estão aqui para serem eles mesmos. Só que aí se eu estou projetando alguma coisa numa linha 5 e essa linha 5 não corresponde com o que eu queria que ela fosse, normalmente a gente fica puto com essa linha e de repente a gente vai de amor ao ódio assim em um segundo. Então a gente vê isso acontecendo em personalidade de linha 5, sabe? Da pessoa, uma hora ela é idolatrada, outra hora ela é condenada. Isso acontece bastante. Mas de maneira geral, são essas pessoas que estão aqui mesmo para trazer essas soluções para a sociedade. E aí, na minha opinião, Tesla fez isso brilhantemente, porque ele conduzia os experimentos deles, ele inovava as coisas e ele trazia soluções que a gente usa até hoje. Então isso é muito maravilhoso, é muito legal ver isso em ação. Um outro ponto que eu acho que vale muito a pena a gente falar aqui é que ele tinha o centro da coroa e o ajna aberto. Às vezes dentro do desenho humano a gente vê um centro aberto e a gente acha que ele é ruim, né? E eu amo desmistificar isso para as pessoas, porque não existe isso de um centro bom ou um centro ruim. Mas o centro ajna e o centro da coroa são centros que iniciam o nosso processo mental. Então são centros que, de fato, tanto têm as inspirações, quanto depois traduzem isso em alguma coisa que a gente vai usar. Então criam teorias, criam opiniões, criam pontos de vista. Então é o nosso processo mental. Como ele tinha a cabeça totalmente aberta, e grandes pensadores da humanidade tinham a cabeça totalmente aberta, tipo Einstein, tipo Freud e Tesla também, o que acontece quando essa pessoa ela não está muito condicionada, quando ela não está muito identificada com aquele centro aberto, que é uma sabedoria que todos nós podemos alcançar? Essa é a pessoa que veio aqui para ser mente aberta. Então ele consegue entrar em contato com diversas inspirações, com diversos pontos de vista e criar as próprias coisas. Ele pode conduzir as próprias ideias e chegar em algo muito novo, porque ele tem a mente aberta, ele não está preso, ele não está fixo em uma ideia. Então ele consegue absorver todas essas inspirações e essas ideias, amplificá-las e se ele não tiver condicionado, ele consegue chegar a ideias que ninguém nunca pensou antes. Ele consegue ver as coisas de um ponto de vista que ninguém fez antes. Então é uma grande magia. Inclusive, normalmente, pessoas que têm a cabeça aberta, elas não têm uma memória muito boa de lógica, sabe? Tipo, não é aquela coisa assim, a pessoa que decora muito de uma maneira mais lógica e mais linear, que normalmente a gente interpreta como isso sendo uma memória muito boa. Mas pode ser que essa pessoa tenha uma memória fotográfica muito boa. E de fato, quando eu li sobre o Tesla, ele tinha essa memória fotográfica que no caso dele era sinistra, assim. Dizem que muitas vezes ele nem anotava, ele nem desenhava, ele simplesmente tinha a imagem na cabeça dele, ele conseguia ir pela imagem que estava na cabeça dele. Então, claro, era um gênio, tá, gente? Ele estava realmente muito acima da média da maioria das pessoas, mas é uma característica também dessa configuração de centros abertos. Agora falando um pouquinho sobre os canais de energia que ele tem. Então, canais de energia são dons, potenciais, talentos, forças, inclusive energéticas, que movem a gente e que explicam muito de como a gente é e como que a gente contribui com o mundo, como a gente impacta o mundo. Então, é muito legal entender um pouquinho mais dos nossos canais. E eu vou começar falando um pouquinho desse canal 1222, é um canal que eu gosto bastante, inclusive, e é esse canal que define ele até, inclusive, como manifestante, né? Não só um gerador, mas um gerador manifestante. E, basicamente, esse canal, a porta 12, quando a gente estuda a energia arquetípica dela, essa porta é chamada de o profeta porque são pessoas que têm facilidade de canalizar as coisas e têm facilidade de colocar essas coisas novas no mundo. Muitas vezes, inclusive, até a partir da fala. E é curioso isso, porque muitas vezes a gente fala desses homens da ciência como pessoas que são extremamente céticas, né? E pessoas que não têm esse acesso. Pelo menos a visão que eu tinha muito e que eu vejo que talvez a massa tenha muito é da gente pensar desses caras cientistas que só acreditam com o que foi provado. Mas a ciência, até ela provar as coisas, ela precisa desses cientistas que recebem inspiração
divina, na minha opinião, pra descobrir as novas coisas. E esse cara, de verdade, até vou colocar isso depois quando a gente falar da lua dele, mas ele foi uma pessoa que canalizava com uma facilidade que é impressionante de ver e de criar mesmo coisas que não existiam antes até o momento. E a porta 22, que é a porta da graça, ela é uma porta que ela tem um quê de melancolia. Quando a gente vê a porta da graça, tem bastante sofrimento envolvido, porque é muito a partir do sofrimento também que a gente encontra mesmo a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa fé, a nossa espiritualidade. E é uma porta, inclusive, totalmente ligada a artes, pessoas que gostam de se expressar artisticamente. E é legal que mesmo ele sendo esse cara da ciência, da lógica, das invenções, né, elétricas e tal, ele também tinha essa conexão muito forte com a arte, inclusive com a expressão, né? A pessoa falava 8 línguas diferentes. Só que esse canal 1222, ele é um canal muito intenso, emocionalmente falando, sabe? Essa é a onda individual que quando a pessoa, ela tá na alta da onda, ela tá muito na alta, ela é muito apaixonada, ela é muito intensa, mas que também quando ela tá lá embaixo, ela fica muito melancólica. Eu sei porque eu tenho essa energia também, a minha onda emocional também é individual e é muito intenso, só que a melancolia e a força dessa onda, inclusive, é uma energia muito criativa. A gente tem muita criatividade a partir das nossas próprias emoções, que claramente a gente vê também a criatividade dele. Só que aqui tem uma questão, é que pessoas tão emocionais, inclusive ele tem 2 canais, né, que são emocionais, pessoas muito emocionais como ele, deveriam esperar para decidir, ter um pouco mais de clareza, ter um pouquinho de paciência, porque de fato a gente se confunde muito quando a gente é muito emocional, porque as emoções são muito voláteis e é difícil você ter clareza se você quer alguma coisa porque você realmente quer ou se você tá simplesmente passando por uma onda emocional naquele momento que acaba fazendo com que você veja tudo o que acontece com as lentes, sob a ótica dessa onda emocional. Então, às vezes, a gente tem um pouquinho de confusão nesse sentido. Só que para uma pessoa geradora manifestante com tanta energia e tanta energia de ação e de iniciação que ele tem, a gente vai falar das portas também, pode ser que para ele seja muito difícil esperar para ter clareza de aonde colocar a energia. E talvez por isso até também que muito do sofrimento, muito do caos que ele viveu, pode ser que poderia ter sido evitado se ele tivesse talvez seguido mais a estratégia dele, seguido mais a autoridade emocional dele. Ele tem também esse canal 3536, que é chamado de canal da transitoriedade, e basicamente o que esse canal busca é viver novas experiências. São pessoas que querem assim ultrapassar os limites conhecidos, que querem viver novas experiências, que querem aprender coisas novas e eles precisam disso para se movimentar, eles precisam disso para se sentir bem, eles precisam se nutrir cada vez mais de novas coisas. E de fato, ele realmente fez isso, né? Eu sei que eu tô sendo repetitiva sobre a história dele, mas ele literalmente criou novas experiências, criou coisas que não existiam. E ele realmente ia pro limite do potencial humano, né? A pessoa dormia 2 horas por dia, tipo, ele foi muito no limite, ele foi até onde ele deu, ele testou muito, ele experimentou muito. Ele tem também o canal da iniciação, e basicamente o que esse canal faz, é um dos meus canais favoritos do mundo. Eu amo esse canal. E basicamente o que esse canal faz é traduzir desejos espirituais na matéria. Então, trazer inspirações, insights divinos, pulsões que são espirituais, né, do seu eu mais elevado, e materializar isso aqui no mundo e trazer isso para a matéria e ganhar dinheiro com isso e transformar as coisas e fazer as coisas acontecerem. Ele tinha também o canal da transformação, que é esse canal aqui embaixo. Quem tem esse canal são pessoas que têm uma pressão para subir na vida, são pessoas que têm uma pressão para ir além, uma pressão para conquistar coisas, uma pressão para aprender, para crescer, para evoluir. E são pessoas que conseguem dar continuidade para essa pressão. Então, não só vem um ímpeto, como vem essa consciência até intuitiva de como materializar tudo isso. Então, esse canal da transformação são pessoas que, quando elas têm um objetivo, elas conseguem. Se elas colocam uma coisa que elas precisam fazer, se elas estão motivadas por um desejo sincero, não tem nada que pare essa pessoa, ela é muito capaz. E é um canal de transformação porque transforma mesmo as coisas, coloca coisas no mundo, traz coisas que a gente precisa viver
que de novo foi exatamente o que ele fez ao longo de toda a vida dele. E ele tem também aqui o canal 4253, desculpa, esqueci de pôr o nome dele na apresentação, mas basicamente o que esse canal faz por ele é essa capacidade de encerrar ciclos e começar novos ciclos, encerrar e começar, que ele fez isso muitas vezes, né? Fechou a empresa, abriu a empresa, fechou o laboratório, abriu o laboratório, começou o projeto, terminou o projeto, então saber a hora de começar e a hora de terminar cada um dos ciclos. Agora, quando a gente vai ver a cruz de encarnação dele, então, o sol consciente, que é a personalidade, a essência, quem ele veio ser, tá na porta 53, que é justamente a porta dos inícios, a pressão para começar coisas novas, colocar coisas novas no mundo. A terra consciente, que é quem dá essa base, esse eixo, para que ele possa viver esse sol, para que ele possa ser esse inventor, para que ele possa ser esse iniciador. É a porta da ambição, é a porta que faz a pessoa querer ir sempre além, é a porta que faz a pessoa querer conquistar coisas. Já no eixo inconsciente, o sol dele, quem ele veio ser, tá na porta do choque. A porta do choque, ela é uma porta tanto que choca as pessoas e é um choque importante, porque faz a gente acordar, faz a gente se movimentar. Então é um choque de despertar mesmo. É uma porta chocante, ele tinha uma energia chocante, ele chocava as pessoas, tanto figurativamente falando, no sentido de as coisas que ele falava, as provocações que ele fazia, quanto também, literalmente, porque ele trabalhou com eletricidade. Inclusive, dizem que ele nasceu numa tempestade elétrica. Então, é o próprio choque, é a própria eletricidade no mundo. Só que também pessoas que têm uma porta 51 muito forte dentro do mapa delas, normalmente são pessoas que passam por muitos choques na vida. Porque esse choque também, como eu disse na porta 22, esse choque, esse sofrimento, essa quebra de expectativas é muitas vezes o que abre espaço para o novo nascer. Então, muito de como a gente aprende, muito de como a gente desperta para o que realmente importa, muito de como a gente evolui, vem do choque. Isso está em toda a natureza, né? Um pintinho para sair da casca precisa quebrar essa casca. Então é uma porta chocante e pessoas normalmente passam por experiências chocantes, mas que sempre vem depois um despertar, um motivo por trás daquilo, a conexão com algo maior, inclusive. E a base, o fundamento dele, do lado inconsciente, é a porta 57, que é uma porta extremamente intuitiva. É a porta mais intuitiva de todo o mapa. E aqui é um conhecimento interior. Muito legal ver essa porta em ação, juro por Deus, assim, eu amo ver essa porta em ação. Porque essa porta 57 é a consciência de saber alguma coisa simplesmente porque você sabe, e você não sabe como você sabe, mas que se você banca isso, se você honra isso, você traz também insights muito valiosos para o mundo. E, honestamente, apesar de ser um cara da ciência, na minha opinião, ele foi extremamente intuitivo, é um bruxinho mesmo, de colocar essas coisas novas no mundo. E essa parte 57, ela é uma parte interessante, porque, de fato, às vezes a pessoa ela não tem como explicar. Vou só contar uma história pessoal rapidinho para ilustrar isso, mas o meu pai tem a porta 57 no sol consciente dele. O meu pai não é nada espiritualístico como eu, tá, gente? Ele é uma pessoa super cética, um cara do interior, que, sabe, tem uma visão um pouquinho mais restrita no sentido de que ele não acredita nas mesmas coisas que eu. E ele tem essa porta 57 e é impressionante, porque quando ele fala que alguma coisa vai acontecer, ele acontece, sabe? Uma coisa muito bizarra. Teve uma vez que a gente tava viajando e ele falou, liga pra sua irmã que ela vai bater o carro. E aí eu, tipo, cara, eu não vou ligar. Se eu ligar aí que ela vai bater o carro. E ele, não, tô falando sério, ela vai bater. Deu 10 minutos a minha irmã bateu o carro e eu lembro, nunca vou esquecer desse dia, porque eu duvidei dele e ele falou assim, se eu falo que alguma coisa vai acontecer é porque eu sei. E eu achei lindo como ele bancou isso, porque é difícil quem tem a porta 57 muito forte bancar as coisas, porque às vezes as pessoas só validam o que a gente já leu num livro ou com o que um professor falou pra gente, mas as pessoas de porta 57, elas sabem que sabem e muitas vezes elas não sabem como sabem. E aí trouxe até uma frase do próprio Nikola Tesla sobre isso, que eu acho que tem tudo a ver com essa energia da porta 57, que ele mesmo disse: as minhas primeiras observações aterrorizavam-me quando eu estava sozinho em meu laboratório à noite, porque era presente nelas algo misterioso, se não sobrenatural. Antes de encerrar, eu queria falar com vocês sobre mais duas ativações importantes. E se a gente fosse ver todas as ativações, teria muita coisa para falar das outras portas de energia também. Mas eu queria falar também da Lua, porque a Lua é muito importante no mapa. A Lua ela direciona muito a energia dos outros planetas e também a nossa Lua é o nosso entusiasmo.
entusiasmo, a nossa lua é o que nos nutre. Quando a gente tem uma lua forte no nosso mapa, quando a gente integra a nossa lua, a gente acaba realmente trazendo essa alegria de viver, essa motivação para fazer as coisas. E a gente até faz melhores escolhas, porque eu nunca conheci ninguém carente que fazia uma boa escolha. Então, aprender a se nutrir é muito importante também. E a lua consciente dele estava na porta 48, que é a porta da profundidade, é a porta da sabedoria. São pessoas que gostam de ir muito fundo nas coisas, que gostam de aprender as coisas, que gostam de dominar alguns temas para que, de fato, elas encontrem a verdade. E a porta da 35, na lua inconsciente, é aquela porta que busca novas experiências, que busca aprender vivendo, que busca experimentar. E para finalizar a nossa análise de hoje, eu quero terminar com uma frase do próprio Nikola Tesla, que eu sempre uso na minha vida pessoal e até muitas vezes nas minhas análises eu falo isso para as pessoas. E, de fato, eu penso nessa frase desde muito antes de fazer esse vídeo, mas tem uma chave, tem uma sabedoria muito potente aqui, que é: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense tudo em termos de energia, frequência e vibração. E aí, meus amores, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu agradeço muito por todos vocês que me acompanham, que chegaram até aqui. Inclusive, se você gosta dos meus vídeos, se você gosta do canal, aperta para se inscrever, porque isso ajuda muito a entregar o conteúdo para vocês sempre que eu fizer um vídeo novo. E se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão do que trazer em um próximo vídeo, eu vou adorar atender vocês com o que faz mais sentido para vocês. E para quem quer ir além, para quem quer entender o próprio desenho humano, para quem quer entender as próprias ativações, as próprias forças e como canalizar essa energia de uma maneira cada vez mais elevada, cada vez mais consciente, eu faço análises de Human Design, eu vou deixar todos os links aqui embaixo e vocês sabem onde me encontrar. Obrigada!